Estamos no ar? Muito boa noite, senhoras e senhores. Está começando aqui no Facebook da Igreja Assembleia de Deus Casa do Pai e também no nosso aplicativo da Rádio Web. Mais uma edição desse programa que já ganhou lugar no seu coração. É o Victorino Talk Show que está no ar na noite de hoje. Semana passada nós não tivemos, o Victorino Talk Show. Eu senti muita falta. Mas hoje estamos aqui com mais uma edição deste programa. Eu já quero pedir para que você compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, tá? Por gentileza, marque pessoas nos comentários, interaja com a gente, tá bom? Já tem 7 pessoas aqui, olha que maravilha. Nesta noite fria de 24 de maio, estamos aqui com esta programação para abençoar a sua vida e para abençoar a sua casa. Lembrando sempre aquele recadinho básico que eu deixo toda segunda-feira aqui para vocês. Sigam a nossa página aqui no Facebook, AD Casa do Pai. Segue a gente, você vai estar por tudo que acontece aqui. Segue o nosso Instagram, @AD Casa do Pai Oficial. Isso, AD Casa do Pai Oficial. E também no nosso canal no YouTube, AD Casa do Pai. Se inscreve lá, porque tem coisa boa chegando também. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Estamos em contagem regressiva para a nossa festa. Aê! Estamos em contagem regressiva para a nossa festa. A Casa do Pai fará 7 anos para a honra e glória do Senhor Jesus. Boa, pastor André. Pastor André está afiado. 18, 19 e 20 de junho. 18, 19 e 20 de junho será a nossa festa. Então já quero pedir para você que acompanha a programação aqui e acompanha também o programa da Bispo, hashtag 1 minutinho. Se programe para estar conosco em algum desses 3 dias para celebrar conosco essa grande conquista que é a nossa marca de 7 anos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. 11 pessoas já estão aqui. Quero saudar aqui o Edson querido, paz Edson, Deus abençoe. Marileide, Deus abençoe Marileide, a paz do Senhor. Michele Gardinha, a paz do Senhor. Bispa Daiane está aqui também na live. Bispa Rosana, a paz do Senhor. Mãe, Deus abençoe, tá, mãe? Deus abençoe a senhora. Está numa grande fase, tirando carta, fazendo aula de direção. Está numa grande fase. Bispa Rosana. Vamos para aquele momento em que vamos faturar. Brincadeira. Na verdade, quem vai faturar é a nossa rádio, porque nós vamos falar agora dos patrocinadores. Vamos dar uma moral aqui para os nossos patrocinadores. Já estamos com imagens, pastor André, dos patrocinadores? Tá, porque é que tá com um pequeno delay aqui para mim, mas quem que tá primeiro aí? Ah, tá. Amor em Bolos. Amor em Bolos com a nossa irmã Lidiane. No sábado nós tivemos o casamento do Peixoto. Peixoto casou. E toda a parte de doces foi feita pela Lidiane. E a Lidiane capricha no trampo mesmo. Muito bom. Tem o Cantinho das Unhas com a missionária Andréia, ali no Jardim Felicidade. Para você, mulher que quer cuidar da sua unha. Ju Oliveira Estúdio, com a pastora Juliana, padrão demais. Pastora Juliana tem um trampo muito bacana com cabelos, cuidando dos cabelos das mulheres. Cate Modas com a nossa pastora Catiana Baiana. Pastora Catiana com sapatilha, bolsa. Eu comprei um presente para minha mãe lá na Cate Modas e a minha mãe amou o presente. Então, se eu fosse você, não perderia tempo, corre lá na Cate Modas. Tem o Maná do Céu Marmitex com as pastoras Suzy e Lilian. Também muito bom. Muito bom. E o novo patrocinador, que é o JIA Caldos e Sopas. Você colocou a pausa bem agora, né? JA Caldos e Sopas com o pastor André, com a pastora Ju. O pastor André que me auxilia aqui no backstage aqui do meu programa e também do programa da Bispa. E como tá fazendo muito frio, então é sempre bom tomar aquele caldinho, aquela sopa. Sexta-feira vai ter, pastor André? Sexta-feira já vai ter, então entre em contato com o pastor André ou com a pastora Juliana para que você possa adquirir o seu caldo, a sua sopa. Quero já chamar a convidada para cá, para nós começarmos o bate-papo. 18 pessoas estão aqui na live, maravilha de Deus, 18 pessoas estão aqui na live interagindo conosco. Então quero continuar pedindo para vocês.
marquem pessoas nos comentários, compartilhe a live com alguém, tá bom? Compartilhe a live com alguém, interaja com a gente, tá bom? Porque eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito bom. Pastor André, voltamos com imagens, Pastor André? Voltamos com imagens para apresentar esta convidada aqui. Cara, é uma honra poder receber ela aqui. Uma pessoa que eu conheço, eu vou fazer 26 anos agora sábado. Eu conheço ela há pelo menos 20. Não é? É isso? Pensei que era 15. Cara, olha, tem bastante tempo. Então eu quero com muitos aplausos, Pastor André, para a convidada de hoje. Bispa Dayana está no Victorino Talk Show de hoje. Que honra poder receber Bispa Dayana aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, honra é minha. É uma honra mesmo. E tem bastante coisa pra gente falar no programa de hoje. Sim. Da sua história, da sua vida, do seu ministério. Tem bastante coisa. Acabando a bateria aí em algum microfone. Ah, eu acho que acho que é o da Bispa. Pode pegar uns com fio aqui. Isso. Quem sabe faz ao vivo. 18 pessoas estão assistindo. Então eu já quero dar uma boa noite aqui. Deixa eu ver. Pastora Suzy Mota tá aqui, paz do Senhor. Creiton Lage, Deus abençoe. Sandra Mara, paz Sandra, Deus abençoe. A Lu tá aqui também, Lu, Deus abençoe. 19 pessoas estão aqui. Convide pessoas para a live, convide pessoas, marque pessoas nos comentários. Vem com a gente, interaja conosco em nome de Jesus. Bom, vamos começar o bate-papo aqui, porque assim, Bispa Dayana tem bastante história para contar. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua infância. Por quê? Bispa Dayana tem 2 irmãos, que eu conheço muito bem, a Dani e o Vini, né? Você cresceu aonde? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite. É uma honra. Ao Victorino Talk Show. Você tá chique demais. Né? É uma estratégia aí. Meu Deus do céu. Sabe, quando eu era pequenininha, eu tinha vontade de ser entrevistada pelo Jô, né? Eu não sou o Jô, E agora mas... eu estou tendo a oportunidade de participar de um programa como esse. Aí, é um grande prazer, eu agradeço. Amém, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né? A esse cantinho muito especial. Para quem não me conhece, meu nome é Dayana. Tenho 34 anos. Uau! Sou casada com o lindíssimo Bispo Elias Feliciano. Inclusive, Bispo Elias estará aqui futuramente. Opa! No Victorino Talk Show. Aí você já tem que separar 2 horas, que você sabe que ali é mais... Bispo Elias é uma bênção também. Tenho 3 filhos, Maria Eduarda de 11, Ana Luísa de 8, Joaquim de 3 e tenho uma família muito abençoada. Bom, a minha infância foi na cidade de São Paulo, né? Sou paulistana. Paulistana da de Gema. nascimento, viu? Paulistana, amo São Paulo, mas eu posso dizer que a minha origem toda é interior, porque a maior parte da minha vida, do meu período, principalmente infantil, né? Parte criança, foi interior. Então foi Tambaú, Casa Branca, Jundiaí, né? Depois de muitas viagens em parar em Jundiaí, né? Mas a maior parte da infância foi no interior, onde a gente teve mais próximo legal. aí. Então você nasceu em São Paulo mesmo e aí depois você migrou pra cá. Exatamente, paulistana, mas já me considero mais jundiaiense, né? É porque a maior parte da vida é aqui, né? Aqui já tem 22 anos. Nossa, é bastante 22 tempo. anos, bastante tempo. E como que era a Dayana na escola? A Dayana na escola, meu Deus, a Dayana na escola era extremamente inteligente, tirava notas excelentes, mas falava demais, olha. Meu Deus, era bilhete todo dia no caderno, reclamando de conversa. Eu acho que a Maria Eduarda e o Joaquim não podem ouvir isso, Não, mas a Ana Luísa já tá seguindo o caminho. Ah, é verdade? Já. Espelho da mãe. Espelho da mãe. Meu pai é Toda. Eu vejo os bilhetes, eu vejo as coisas e eu falo, meu Deus, tô vendo meu reflexo. Eu lembro. Não posso nem falar nada, porque, né? Ai. E você estudou assim, em Tambaú e em Casa Branca? Estudei. Mudou de... Eu tô falando, querendo dizer assim... Será que eu lembro o nome dessa escola? Não, mudou muito de escola, é isso que eu quis dizer. Mudei. Em Casa Branca eu estudei no Rubião. Depois estudei numa outra escola que eu não me lembro qual é. Em Tambaú estudei na escola Padre Donizete, onde eu fiz até o 6º ano.
Depois viemos aqui para Jundiaí, estudei no Natanael e concluí meus estudos em Jundiaí, no Conde de Parnaíba, no centro. Ah, tá. Ô, pastor André, quem estudou em Jundiaí é outro naipe, né? O pessoalzinho que passou aqui, estudou aqui no 15, né? O Antoniel, você veio no último programa, ele estudou lá em São Paulo, então é outro patamar, né? Mas assim, você cresceu na igreja. Sim. Já era cristã quando estava na escola. Posso me considerar, desde os 7 anos de idade. Então, qual é a dificuldade? Assim, eu passei por isso também, enfim. Qual é a dificuldade de ser cristão dentro da escola? Eu acredito que hoje está um pouquinho mais fácil as coisas, viu? Na minha época, era uma época onde os cristãos, os crentes, eram muito... tiravam muito sarro, brincavam muito, ainda mais que eu era de uma igreja onde não podia usar calça, não podia usar bermuda. Restrições. Isso, e aí a gente respeitava, né? Porque fazia parte, e aí eu tinha que ir pra escola, um saião até no pé, de tênis e manga comprida. Então os primeiros dias foram um terror, né? Depois o pessoal acostumou comigo, sofri bastante. Depois o pessoal acostumou comigo, eu chegava na escola, ela era aleluia, glória a Deus. A crente chegou, mas isso foi evoluindo. Uhum. Depois que eu vim pra cá, pra São Paulo, pra o interior aqui mais perto de São Paulo, as coisas já eram um pouquinho mais diferentes. Uhum. O pessoal daqui já era mais acostumado com isso. Então a gente foi, graças a Deus, conseguindo passar por cada etapa, por cada fase. Mas não foi fácil, não. Foi difícil. Imagina. Ainda mais sendo filha de pastor, né? Eu vou chegar na escola. Eu vou chegar nessa parte depois. Tá, então tá. Porque é um assunto recorrente. Opa. Eu acho que tirando só o Alex, pastor André, me corrija se eu estiver errado. Todos que passam, e a Suelen, Paulo, Antoniel e a Dayana são filhos de pastores. Né? Então eles têm um relato, assim, eles têm uma visão diferente das coisas. Vamos falar, já falamos agora da formação educacional, agora vamos falar do ministério. Porque assim, gente, na época em que eu era molecote, novo, ela era uma das referências no quesito louvor. Sempre cantou muito. Então eu quero que você fale um pouquinho de como começou o teu ministério. Gente, para mim é um prazer falar disso. A minha vida ministerial, sim, começou muito cedo, bem antes de chegar aqui. Eu sempre fui completamente apaixonada por Jesus, pela igreja, pela obra, tudo isso sempre me encantou. Gente, sim, eu fui professora da escolinha onde o Mateus, quando criança, ensaiava os primeiros louvores. É verdade. Tá? Não vou nem contar os outros detalhes, senão vocês vão assustar. É verdade. Mas foi um privilégio, comecei na mocidade, depois como regente do Círculo de Oração com 12 anos, 12 para 13 anos, primeira regente do Círculo de Oração, e depois Ministério de Louvor, mas sempre na área da música, sim. Uhum. Então, eu fui crescendo nessa área dentro da igreja, ministra de louvor por muito tempo. E aí, depois que eu me casei, veio essa separação, né? Para o pastorado, para cuidar de igreja, de obra. Nunca foi a intenção, nunca foi o objetivo, nunca foi o desejo. Quem me conhece sabe que eu amo cantar, né? Até hoje, me dá uma oportunidade para cantar. Prefiro, deixa a pregação com o Bispo Elias. A gente conversa, fala um pouquinho de Jesus, mas eu amo cantar. Uhum. Isso está no meu sangue. Até hoje a gente segue nesse propósito. Legal, eu ia perguntar justamente isso. Porque assim, você sempre teve o chamado para cantar e por um propósito de Deus, agora você cuida de uma igreja com o Bispo Elias. Sim. Isso é claramente a ideia de que Deus adicionou algo no propósito que ele tinha na tua história. Sim. Certo? Mas enfim, você passou por todas as etapas. Qual é a etapa mais difícil? Qual foi a etapa mais difícil? Sem dúvida, quando nós somos realmente, nos encontramos numa condição de ser pastores de uma igreja. É diferente. Totalmente diferente. Até porque quando você é um simples membro, quando você congrega, quando você coopera, é uma coisa. Agora, quando
você se vê como uma referência e a maioria das pessoas dependem de você, você se cobra mais, né? E eu acho isso até bom, interessante, porque de uma certa forma você precisa estar todos os dias, a todo momento, posicionado no centro da vontade de Deus. Eu acho isso muito bom. Traz uma regra, traz uma orientação, a gente não se perde, é muito difícil isso acontecer. Mas, sem dúvida, essa parte do pastorado. Quando alguém vem te pedir um conselho, quando alguém vem te perguntar alguma coisa, administrar a palavra. Eu sempre fui uma pessoa muito difícil de ler, sabia disso? Verdade? Não gosto de ler, rapaz. Não gosto de ler. Aí Jesus fala assim pra você: minha filha, agora você vai ter que começar a pregar. Como que vai ser? Pega essa palavra aí, pastor André, vai começar a pregar. Pastor André sempre correu de pregar. Esse negócio de ler pra mim é muito difícil, mas não é questão da Bíblia não, viu? É qualquer coisa. Qualquer coisa. É revista, jornal. Eu não tenho paciência. Livro, eu começo a ler, eu já quero saber o que vai acontecer no final. Quer né? pular pra... Eu já quero saber o que vai acontecer lá no final, porque eu não tenho paciência. E aí com Deus eu aprendi, né? Tenho aprendido diariamente nessa questão de ler, de entender. E ao longo do tempo isso foi melhorando, né? Quanto mais a gente pratica, mais a gente entende, mais a gente melhora. E a gente vai tentando. Um dia eu chego perto de você, né? Do Bispo Elias. O Bispo Elias realmente é um dia uma a gente bênção. chega perto. Quero ler alguns comentários aqui, ó. Opa! Daniela Santos. É a Dani. Dani, um beijo pra você. Pra quem é do tempo crente raiz, era um pouco difícil na escola, isso é verdade. O apóstolo Cláudio colocou aqui: Shalom, mega shalom, apóstolo, Deus abençoe o senhor, nossa cobertura espiritual. Futuramente o senhor vai estar aqui no programa. A pastora Suzy Mota colocou aqui: recebe aí, Mateus. Eu achei, pastora Suzy, a minha hora ainda não chegou. Pastor Paulo Presa, meu amigo, saudação de paz. O Paulo esteve aqui comigo aqui em alguns programas atrás. Pastora Juliana, paz do Senhor. E a Michele Gardim colocou uma pergunta aqui: qual o maior desafio dentro da igreja? E eu vou aprimorar essa pergunta. Qual é o maior desafio dentro da igreja em tempos de coronavírus? Olha, eu acredito que nem na melhor mente da face dessa terra imaginaria passar por um momento como esse que nós estamos passando como igreja. Já sabendo de questões anteriores muito parecidas que aconteceram como essa que nós estamos vivendo, mas jamais passou na mente do povo de hoje que uma situação dessa aconteceria, né? Então, o maior desafio como igreja é continuar com a fé, é continuar acreditando, é continuar perseverando e continuar cultuando. Exatamente. Porque eu compartilhei com as pessoas lá da igreja, né? Que é o lugar onde eu tenho estado mais, tenho atuado mais. É um tempo não da gente descansar, é o tempo que a gente tem que trabalhar mais. É o tempo que a gente tem que buscar mais, é o tempo que a gente tem que orar mais, é o tempo que nós temos que nos preparar mais. Eu ainda conversava ontem com uma pessoa ao final do culto que nós estamos em um tempo onde nós estivermos, se tivermos a oportunidade, nós precisamos falar de Jesus. Precisamos falar da importância que é estar na presença, da importância que é se achegar. Por esse lockdown, esse último que nós passamos, que a gente teve que, né, ficar aí trancado mais um pouquinho de tempo. Eu sempre falava nas lives: gente, nós não estamos em casa de férias, nós não estamos descansando, nós não estamos, vou aproveitar que não tem culto, meu Deus, meu tempo de férias, descansar. Não, muito pelo contrário. É agora que a gente tem que trabalhar. É verdade. Igreja significa chamados para fora, né? Então nós temos que, tudo que a gente aprende aqui dentro, tudo que a gente ouve aqui dentro, é a oportunidade de lançar lá fora. Exatamente. Então eu acho que o maior desafio nos tempos de coronavírus como igreja é continuar com a fé. Concordo. Até porque a gente perde muitas pessoas próximas. Acho que faz o quê? Uns 15 dias, quase um mês já, né? Nós tivemos a perca aí do meu pastor, mentor, que me desceu as águas do batismo, que aprendi boa parte da minha história, o fundamento da minha família. Então é uma coisa que abala, né? Mas ele sempre pregava sobre fé, ele sempre pregava sobre Jesus, sobre a cruz, sobre salvação. Então a gente tem que continuar, não tem como parar. O que ele ensinou, a gente tem que continuar.
A Bispa Dayana está se referindo a um grande homem de Deus que partiu, que foi o pastor Roberto Plínio Esquivarte. Ele ia falecer há algum tempo atrás. Tive a oportunidade de conhecê-lo também. Meu tio. E é uma outra referência que Deus permitiu levar para si. Né? Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Johnny tá aqui na live. Johnny, essa noite, Johnny, pedirão tua alma. Pega essa referência aí. Meu amigão. Deus abençoe, Johnny, em nome de Jesus. Pastora Lília está aqui também. Eu sou pastora Lília. Anderson Santos, cheguei no VTS. Anderson Santos, nosso líder aqui do Geração de Miriam, Deus abençoe. Cláudia, Deus abençoe. Um abraço, Cláudia, Deus abençoe vocês. 17 pessoas estão aqui na live, então, como sempre eu digo, continue compartilhando, convide alguém, marque alguém nos comentários, vem com a gente na live, em nome de Jesus. Bispa Dayana, diga. Acabou a escola, o que veio depois? Quais foram as cenas dos próximos capítulos? Olha, tem muita gente que não sabe, mas eu sou apaixonada por vôlei. É verdade? Sou apaixonada por esporte, rapaz. Pratico desde os 9 anos de idade. Sempre fui muito ativa. Olha como que era a minha vida. Além de tudo que eu fazia na igreja, de segunda, quarta e sexta eu treinava vôlei, de terça e quinta eu treinava basquete, de sábado futebol. Sempre fui muito envolvida com esporte. Tô apaixonada por esporte, gente. Tudo que vocês possam imaginar. Assisto futebol com meu marido. Mulherada, assiste futebol com o marido. Essa palavra é boa, hein? Isso faz bem pro casamento, faz bem pra saúde do casamento. Olha aí, pastor André. Viu? Esposas, se esforcem para aprender o que é um escanteio, o que é um lateral. Mas a minha parte é mais vôlei. Eu gosto também. Ontem, inclusive, tá assistindo o amistoso do Brasil contra a Venezuela. Exatamente, ó. Gente, essa semana, amanhã, começa a Liga das Nações com a mulherada. Viu? 4 horas, vamos assistir, torcer pelo nosso Brasil. Mas eu sou apaixonada por esporte. Eu assisto todos, tênis e tudo mais. Tento aprender um pouquinho de cada coisa, mas eu sou apaixonada por vôlei. Então, até os meus 18 anos, eu pratiquei vôlei, fui federada. Só que o que acontece? Aí chegou um porém. Aí Jeová perguntou assim pra mim: o que tu queres? Faça a tua escolha na terra. E a renúncia é uma das coisas mais difíceis que tem na mocidade. É verdade. Na mocidade, a renúncia é uma das coisas mais difíceis que tem. E chegou um tempo que dava pra caminhar tudo junto, mas chegou um tempo que não dava mais. Ou eu fazia uma coisa ou eu fazia outra. Até porque a gente começa a trabalhar também. Então eu tive que abrir mão, renunciar. Mas se tiver algum grupo aí de vôlei, alguém que joga uma bola e quiser me chamar, pode me chamar aqui. Nós bate uma bolinha ainda aí, viu? Mas fica com meio metro de língua pra fora. Mas pratica. Ai. Então assim, você praticava, estudava. E conforme o tempo vai passando e você vai crescendo, a responsabilidade da igreja, ela vai aumentando, né? Exatamente. Então, como que foi essa questão de aumentar a tua responsabilidade dentro da igreja? Sempre foi um desafio para mim. Mas eu sempre aceitei os desafios. Eu nunca fui uma pessoa de recuar a nada. Então, eu me lembro que meu pai ainda era vivo e eu via muitas questões acontecendo e eu perguntava para ele assim, eu falava, meu Deus, como que você aguenta essas coisas que acontecem dentro da igreja? Você não vai fazer nada, pelo amor de Deus, né? Daquele jeito que a gente fica, que a gente que é filho de pastor vive as coisas que os pastores vivem também. É verdade. Viu? Dentro de casa. E ele falava assim pra mim, quando você for pastora de uma igreja, você vai saber. Eu falava, Deus que me livre. Nunca. Pastora, não, eu gosto de cantar, eu gosto de louvar, não. Eu também já escutei esse ministério meu pai, é seu, esse ministério é seu, não é meu, enfim. Acabou que realmente acontecendo, e eu creio que foi algo que Deus quis mesmo, da forma dele, do jeito dele, da maneira dele. E eu tive que me adaptar muito a isso. Eu sofri muitas mudanças e venho sofrendo diariamente mudanças, ao qual Deus vem conversando comigo todos os dias e falando, tem isso, tem aquilo, uma coisa de cada vez. Não é sofrível, mas é difícil. É árduo, requer uma disponibilidade. E aos poucos
Deus foi tirando algumas coisas, porque quando a gente se encontra numa condição de liderar, numa condição de dirigir, numa condição de instruir uma igreja, você precisa estar totalmente dependente daquilo, você precisa se entregar totalmente para aquilo, porque não tem como você cuidar de uma igreja se dividindo em 10, não dá. E aí, aos poucos, Deus foi requerendo mais algumas coisas de mim. Então, as portas se fecharam, né? Algumas coisas foram tomando rumos diferentes. E eu sempre conversando com Deus, falando, Senhor, se o Senhor tem esse ministério aí, se o Senhor tem essa chamada na minha vida, se o Senhor vai cuidar de mim, da minha casa e da minha família. Eu me entrego totalmente para o Senhor, mas eu preciso que o Senhor seja fiel na minha vida e cuide da minha casa. E eu não posso dizer nada ao contrário disso. Graças a Deus. Olha, eu posso dizer para você, arrisco dizer que nesse 1 ano e meio de pandemia foi o ano que eu fui mais surpreendida por Deus na questão de providência, de cuidado, sabe? Realmente foi um ano extraordinário. Experiência, sabe o que é fé? Sabe, fé? É exatamente isso que eu tenho vivido nesse 1 ano e meio aí. Glória a Deus. Quero saudar o meu amigo Ronaldo César, nosso Carecation. Ronaldo, Deus abençoe sua vida grandemente. Pedindo sempre para vocês compartilharem a live, marcar alguém nos comentários aí, vem com a gente, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar que pastora Lili e pastora Juliana estão aqui na live para falar com a Bispa Daiana sobre um departamento que é muito importante dentro da igreja. E a Bispa Daiana tem vasta experiência nesse departamento, que é o círculo de oração. Eita! Qual é a importância de um ciclo de oração dentro de uma igreja? Você que tanto vive esse ambiente, né? Não de agora. Né? No sábado eu estava com o pastor André e a gente falava de uma grande mulher de Deus que foi pastora Carminha. Exatamente. Eu cresci vendo ela fazer trabalhos com ciclo de oração e era terrível o negócio. Exatamente. Então, por favor, Bispa Daiana, fale um pouquinho sobre a importância do ciclo de oração. Olha, esse ano eu completo 21 anos de círculo de oração. Uau! Dentre todos, né? Todos os aprendizados. E eu comecei no círculo de oração sem saber o que era círculo de oração. Olha que coisa interessante. Olha aí. Comecei sem saber. Porque a gente tem aquele conceito de círculo de oração, é o grupo das irmãs que louva. Isso é muito interessante. E realmente é o que acontece. Só que o objetivo não é esse, né? E eu tenho tentado passar para elas todos os dias isso. Você pode cantar muito bem, você pode louvar muito bem, o seu grupo pode cantar maravilhosamente bem. Mas você sabe o que quer dizer círculo de oração? Para que você foi chamada? Para que você está aqui? E para mim o círculo de oração é muito importante dentro da casa do Senhor, porque eu tenho visto muitas batalhas sendo vencidas, eu tenho visto muitas curas acontecerem, eu tenho visto muitas libertações acontecerem através da oração do círculo de oração. Então, além do louvor, existe esse outro lado que é o mais importante, que é a intercessão das irmãs. O círculo de oração começou assim, né? Alguém estava doente, aí se reuniu um grupo de irmãs e começou a orar por aquela criança e a cura veio. E daí por diante, nós temos praticado isso, né? Algumas igrejas ainda permanecem com essa tradição. É algo que está no meu coração. É algo que está no meu coração, não sai de jeito nenhum. Eu tive por um período... o período que eu estava estudando contabilidade, mais ou menos de 4 a 5 anos eu fiquei afastada do círculo de oração por conta do trabalho e faculdade, né? Saía para trabalhar cedo, estudava, então não tinha como. Fiquem ligadas, viu, meninas? A gente precisa ter ordem, né? Se a gente não conseguir fazer direito exatamente como Deus quer que seja feito, então não faça. E eu falei, olha não aí, dá para mim estar presente. É de Deus, hein? Eu falava, não dá para mim estar presente. Por que eu vou ficar cantando no culto de domingo só porque eu sou a bispa da igreja? Eu falei, não, tá diferente, né? Falei, já que eu não posso fazer como tem que ser feito, então eu vou me afastar, termino os meus estudos e quando eu voltar, eu volto. E foi exatamente o que aconteceu, né? E para mim continua sendo muito importante até hoje. Esse ministério é um dos mais importantes dentro da casa do Senhor. E valorizem a oração das mulheres, viu? Ela tem poder. Sua mãe de joelho no chão, varão. É verdade.
Você sabe disso, Eu né? sei, Você sabe, é verdade. Né? Você sabe que Deus, que ela dobra o joelho e Deus revela pra ela, É né? um negócio terrível. A mulherada dessa igreja deve passar um estreito, que essa bispa, eu vou falar pra vocês, viu? Essa bispa ora, essa bispa tem vida com Deus, hein? A bispa Daiane está falando porque conhece. Meu Tem conhecimento Deus do da céu. causa. Meu Deus. Vamos falar agora, bispa Daiane, sobre um assunto muito importante. Eu gosto sempre de tocar nesse assunto. Diga. Antes disso, quero saudar aqui o meu parceiro Guilherme. Guilherme, um abraço pra você, irmão. Deus abençoe. Guilherme está feliz. Comemorou um título ontem, né, Guilherme? Tá contente, Eita, aí Guilherme? não, varão. Guilherme. Fala isso não, Guilherme não. O Guilherme ontem, o pastor André, ele veio com a camiseta do São Paulo no culto. Oh, meu ontem. Deus. Ai, Guilherme, você é O uma que você bênção. fez com ele, presbítero? Eu não fiz nada, ele veio de São Paulino, né? Aí você cumprimentou ele no final do Cumprimentei culto. ele, Meu gente Deus. finíssimo, Guilherme. Guilherme é uma benção. Vamos falar um pouquinho agora sobre Bispo Elias. Eu estava nesse casamento, eu estava lá, pequenininho, acho que eu estava Mas estava. Eu estava, acho que eu tinha uns 12 anos. Por aí, acho. por aí. Estava com 12 anos. Conta um pouquinho como foi quando conheceu o Bispo Elias e como tudo se desenrolou. Então vamos lá. Eu gosto sempre de escutar essas histórias. Pastor André, por gentileza, pode trocar para aquela vinheta, aquela mais tranquila, aquela mais, sabe? Pode trocar e a Bispa Daiane vai falar. Olha só, Bispo Elias, né? Pra mim o Elias, eu chamo ele de Feliciano, né? Feliciano, Ele é acha verdade. engraçado. Essa Ele mesmo, Feliciano. Pastor André. E é o nome dele mesmo, viu, gente? Elias Feliciano. Feliciano dos Santos, esse é o nome dele. Eu conheço ele desde pequena, né? Eu conheço Elias, a gente morou ali na Rua 8, Zona Norte, Casa Verde Alta, né? Moramos ali um tempo, onde as minhas tias moram até hoje. E eu conheci ele lá, a família dele, pastora Carminha, na época missionária Carminha, né? A pastora Amélia. Grande pastora Amélia. Eu tinha de 10 a 11 anos, né? Estudava na escola. Olha que estreito, hein? Estudava na escola Marcílio Dias. Pastora Amélia era merendeira da escola. Meu Deus. Eu falo pra vocês, gente, que toda a escola por onde eu passei não tinha nem como pisar fora da faixa. Não tinha. Porque sempre tem alguém. O meu pai sempre dizia isso aqui, que sempre tem alguém te observando. Isso é verdade. Você sabe que sempre tem uns crentes aí que gostam de fazer uns fervos, né? Na faculdade, na escola, viu? Mas sempre tem alguém que te observa. E ela era a merendeira da escola, né? Trabalhou muitos anos no estado. E nós fomos para a igreja dela, né? Que era a igreja mais próxima ali da nossa casa. Então a gente congregou lá alguns anos. Foi a igreja que meu pai foi zelador. Primeiro porteiro. Como que chama? Primeiro cargo dele. Como chamava a igreja? Assembleia de Deus Ministério Vila Albertina. Eu fui lá, eu já cheguei lá já. Uma bênção a igreja. Nós somos, é uma bênção. Uma bênção. Hoje ela já é falecida, mora com o Senhor, mas foi a primeira igreja que a gente congregou aqui em São Paulo. E eles estavam lá, né? Todos os sobrinhos, filhos, enfim. Então a gente se conhecia de longe. Eu tenho uma vaga recordação disso. Então conheço a família desde a infância. E aí passaram-se os anos, a gente foi pro interior. Muitos anos se passaram. Muitos. E aí quando a gente voltou pra cá, pra Jundiaí, que é onde a gente firmou as estacas mesmo, alguns anos depois que nós já estávamos aqui, ele veio, né, morar com a pastora Carmen. E ainda demorou um pouquinho, viu? Demorou um pouquinho. Esse conselho vai pros solteiros aí, viu? Alguém marca uma nu aí na live. Esse conselho vai pros solteiros, viu, presbítero Vitorino? Sim, amém. Eu recebo. Aguardem no Senhor, descansem no Pai. É boa essa viu? palavra. Porque eu fui uma pessoa muito ansiosa. E sofri muito nos meus relacionamentos, bastante. E eu cheguei num ponto onde eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu quero ir embora desse lugar, não quero mais ficar aqui, estou muito decepcionada, porque essa parte de sentimento é muito delicada para cristão, viu? E ela interfere em tudo, né? Ainda mais hoje, qualquer coisa é motivo de depressão, né? Verdade. Então, eu falei assim, eu tinha feito uma viagem para o Mato Grosso, conheci a pastora Carmen lá. E aí eu tinha falado na época assim, eu vou embora para o Mato Grosso, fazer um seminário lá de 2 anos, pelo menos eu descanso um pouco minha cabeça daqui e vou para lá descansar, né? Nisso, Bispo Elias
Já tinha, eu gosto de me gabar de falar isso, viu? Eu gosto. Já tinha me pedido em namoro 2 vezes. 2 vezes. 2. Olha aí, já tava investindo Só já. que eu tava decepcionada. Ah, entendi. Triste, machucada. Coitadinha de mim, varão. Matheus, você não sabe, tava muito triste. Aí, enfim, quando eu tava realmente quase assim pra ir, não cheguei a afirmar nada, mas quando eu tava praticamente pra ir embora, ele mesmo veio falar comigo, porque até então ele tinha enviado os seus parceiros. Exatamente. Uhum. Porque tinha isso antigamente. Os comparsas. Tem ainda hoje, porque eu não sei como funciona. Os comparsas. Eu acredito que ainda tem. Eu não tô trabalhando muito nesse Sempre tem os sistema. intercessores. Sempre tem alguém. Sempre tem. Aí, sempre aí tem. veio a prima dele, falou, você aceita conversar com ele, pelo menos, né? Porque aí vocês conversando, quem sabe vocês, Dá uma chance, vocês não né? chegam, né? Mas a Um varoa tava com o consenso aí. coração fechado. Entendi. Enfim, aí conversamos, ele falou pra mim o que ele sentia, né? Não estava, claro, apaixonado, meu Deus, mas estava interessado, queria um relacionamento, também já vinha de uma série de frustrações. E aí a gente conversou, né? Ele falou assim, olha, dá uma chance pra mim, né? Vai embora ainda não, vamos ver se o negócio dá certo. Ele fez igual o Denilson Show, ele deu as ideias mesmo. Ele falou assim, dá uma chance, dá uma chance pra mim, vamos conversar, né? Quem sabe você me conhecendo melhor, enfim, e eu, né, cansada de ouvir essas coisas aí, né? E eu falei assim pra ele, olha, eu não tenho nenhum sentimento por você, mas se você quiser, a gente pode tentar. Por que eu falei isso? Porque a minha última oração para Deus foi a seguinte: Senhor, não me dê ninguém que eu me apaixone, mas me dê alguém que me ame com o seu amor. Olha que palavra. Você foi específica. Mas que alguém me ame com o seu amor, porque o amor do homem é falho. É verdade. Já estava cansada, né, varão? Enfim. Nos conhecemos, ele foi pedir o varão, Bispo Carlos. Ele foi conversar com o Bispo Carlos. Oi. Varão, pensa num namoro. As coisas hoje em dia tá muito fácil, viu? Porque os jovens podem chegar em casa 10h30, 11h30, meia-noite e meia, 1h30 e beija dentro do carro e não sei o que lá mais. Na minha época não era assim não, tá? Viu? Não era. 10 horas, no máximo 10h15 eu tinha que estar dentro de casa. Se tratando de Bispo Carlos, era... E quando estávamos dentro de casa, era um numa ponta do sofá, o outro na outra ponta e ele no meio. O seu pai no meio. Exatamente. Uau. Sabe por quê? Vocês podem achar estranho isso, né? Nossa, que loucura, não precisa disso não. Precisa que você não vigiar, você cai na cilada, varoa. É verdade. Você cai na cilada, varoa. E eu agradeço a Deus por isso. Então, quando meu pai disse sim, olha a pergunta que ele fez. O que você tem para oferecer para minha filha? Nada, varão. Eu imagino essa cena. Nem trabalhava de carteira registrada. Pensa aí. O que você tem para oferecer para minha filha? Por enquanto eu não tenho nada, Bispo Carlos, mas eu creio que o senhor vai me dar. E aí a gente começou a se relacionar. Foi algo muito maravilhoso que Deus fez. Da noite para o dia. Não tem aquele versículo que o choro pode durar uma noite, mas Salmo a alegria vem. Salmo 35. Aconteceu exatamente isso comigo. Dormi sem gostar, amanheci gostando. Aconteceu isso aqui, né, pastor André? Aconteceu isso aqui. O Peixoto com a Gabi casaram esse final de semana. Meu Deus, eu falei... Aconteceu exatamente desse jeito. Como que pode isso? Ontem mesmo não era nada pra mim, hoje já é a pessoa mais importante da minha vida. Enfim, começamos a namorar em outubro de 2007. Janeiro de 2008, noivamos e junho casamos. 7 meses e meio, tava tudo selado, varão. É outro que senta aqui e casou rápido. Tem gente que fala, não, tem que se conhecer, né? Tudo bem, concordo com isso. Concordo. Mas se você tiver estrutura para suportar o processo, tudo bem. Agora, se você não tiver estrutura, casa rápido pra você não pecar, varão. É isso aí. A pastora Suzy está colocando assim, era desse jeito mesmo. Exato. KKK. Essa questão de sentar um na ponta e outro na outra. Até a questão do relacionamento hoje, ela mudou também, né? Então, se você casou em junho de 2008, então já são, deixa eu ver, 13 anos? 13 anos de casado e 14 anos namorando, varão.
Meu Deus do Me céu. arrependo não, gente. Me Aí, a arrependo bispa não. tá colocando aqui, eu fui madrinha desse casamento. Foi, bispa. Eu pego o álbum lá e vejo a senhora lá com o bispão lindo. Tem fotos? Tem provas? Opa. Então depois compartilha nas redes Depois, sociais. opa. Provas desse grande momento. Pode deixar que Tem, tá acho que lá. tem foto minha? Não tem, né? Não É tem. capaz que tem lá, viu? Eu vou procurar, só porque ele lembrou, bispa. Só porque ele lembrou, eu vou procurar. Esse casamento foi uma bênção, foi uma bênção. Foi. É, Ah, e posso falar um detalhe? claro, por favor. Quando nós nos casamos, eu ganhava R$ 450 e o bispo 400. Ganhava a mesma Não coisa. tínhamos absolutamente nada, nada. Faltava 6 meses para casar, não tinha nada. E sabe aquela coisa assim? No pouco, Uhum. Deus multiplica, mas também foi assim. 7 meses sem comer um cachorro quente, sem sair para dar uma volta, firme no propósito. Deus me deu um casamento, você estava lá, você viu. Eu vi. Coisa grandiosa e maravilhosa que Deus Excelente. fez. Excelente. Dentro da minha casa, a única coisa que eu comprei foi o meu rack que eu tenho até hoje, que foi desejo do meu coração. De resto, até a primeira compra da minha casa, Deus me presenteou. Deus é bom. Então, quando está escrito... Quando Deus está no propósito, né, a Exatamente. coisa desenrola. Exatamente. E veio o casamento, e aí veio o estudo. Quero que você fale um pouquinho da época, quando ingressou na faculdade de contabilidade. E eu lembro dessa época, porque nós fazíamos teologia junto. Lembra? Exatamente. Eu também estava fazendo faculdade na época, estudava em São Paulo. E você estava fazendo faculdade de Isso. contabilidade. Quanto tempo foi? De faculdade? Se eu tivesse feito certinho, 4 anos. Mas aí eu tranquei um ano que eu fiquei muito cansada, Nossa, né? e Aí na- foi 5. eu acabei Na verdade, eu tranquei 6 meses, né? Meio ano aí. E Uhum. aí depois continuei, porque a gente cansa. No finalzinho dá uma estressada, dá uma cansada. E como foi a formação de contabilidade? Então, não foi fácil. Foi um dos períodos mais difíceis que eu passei, ministerialmente falando, né? Porque é um desafio. Porque se você vai para a igreja, eu passei por isso também. É só o domingo. É um desafio. Aí chega na quinta-feira que tem culto, a tua cabeça Exatamente. tá no culto, não tá na aula. Exatamente. É muito difícil. Então, eu comecei à distância, né? Fiz uns 3 meses à distância. E aí eu consegui a bolsa, o FIES, só que só podia ser presencial. Aí veio o desafio. Mas teve que... Conversei com meu esposo e falei, olha, eu vou precisar fazer presencial a faculdade. Na época, os nossos cultos eram diferentes, né? Eram de quarta e sexta. E o único dia que eu tinha livre na faculdade que eu não tinha aula era de sexta-feira. Então eu conseguia ir nos cultos de sexta, né? Sexta e domingo. Mas mesmo assim, você sabe, período de prova não tem como. Não tem como. Você tem que ficar ali, enfim. Piora quando chega o TCC. E eu saía de casa às 6 horas da manhã para trabalhar, já tinha a Maria Eduarda e Ana Luísa. Saía de casa às 6 horas da manhã para trabalhar, deixava as crianças na escola, ia trabalhar, do trabalho ia direto para a faculdade, chegava em casa meia-noite, meus filhos já estavam dormindo, né? Então foi um período super desafiador. Engraçado que dessa vez aconteceu a mesma coisa, né? Eu cheguei na faculdade, a gente não sabe como as pessoas te conhecem, elas sabem quem você é. Uhum. E aí alguém dentro da sala falou assim, eu já fui uma vez, eu te conheço, eu já fui numa igreja uma vez, você é crente? Eu falei, puxa. Ixi, Falei, sou, graças a Deus. acharam você. Mas você é o quê do apóstolo? Eu falei, sou sobrinha e tal. Ah, você é a pastora daquela igreja. Eu falei, meu Deus, até aqui. Então não era assim. Todas as vezes eu chegava na sala e era o glória a Deus e o aleluia de novo. Mas dessa vez não era tirando sarro, não. Era realmente Era falando, algo olha, alguém respeitoso. chegou, né? A pastora chegou. E assim, me dá um conselho, né? Vem aqui. Tá acontecendo isso na minha vida, então além de não podia pastorear na igreja, mas estava pastoreando dentro da faculdade, né? Fiz muitas amizades maravilhosas que eu levo até hoje, mas foi o período mais difícil que eu passei, sim. Desafiador, sentia muita falta da igreja, muita falta, muita mesmo, mas eu acredito que a nossa vida é feita de desafios. E se o Senhor nos permite viver, né, aquela vontade permissiva, assim, né, que era um desejo muito grande no meu coração de estudar, então eu topei esse desafio, né?
Mas não é fácil, não. Você tem que orar 24 horas por dia para você conseguir ficar firme na presença de Deus. E Neste período, né? E meu esposo orando por mim, intercedendo por mim. Não, você vai conseguir. Muitas vezes eu quis parar, desistir. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu chegar até o final. E eu não fiz contabilidade para ser contadora. Eu fiz contabilidade para trabalhar na área financeira, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, enfim. Até mesmo a área fiscal. Então, não tirei CRC, não pretendo tirar. Foi realmente só para uma satisfação pessoal. E hoje você trabalha com isso? Não trabalho. Trabalhei, inclusive um dos melhores empregos que eu tive na minha vida, seu Álvaro, um abraço. O melhor patrão que eu tive até hoje. Era um pai. Também, nesse período de faculdade, foi um período muito difícil na saúde da Ana Luísa. Não sei se você lembra disso. Dos 2 aos 4 anos e meio, a Ana Luísa teve mais de 9 pneumonias. Meu Deus. Incluindo a última. Nós estávamos numa festa lá na igreja sede da Vinho Novo. E a Ana Luísa queimando de febre. Ninguém conseguia descobrir o que era. E aí, enfim, ela ficou internada 10 dias no hospital. A Ana Luísa chegou aquele dia quase desfalecida. Hoje o pessoal está com essa questão do Covid, né? A Ana Luísa teve quase a mesma situação. Ela tinha um buraquinho do tamanho de um feijão. Eu cheguei com a minha filha praticamente desenganada pelos médicos, né? Sim. E aí começaram a estudar, Deus deu graça, foi muita oração ali. E seu Álvaro falou assim para mim: filha, você vai querer continuar, trabalhar, ou você vai querer cuidar da sua filha? Eu falei: não, eu quero cuidar da minha filha. Ele te deu uma opção. Ele falou: então eu vou te mandar embora, eu vou pagar todos os seus direitos, enfim. Uma lembrança muito boa. Trabalhei na área, mas depois que eu saí de lá, do seu Álvaro, que eu fui cuidar da neném e tudo mais, ela ficou boa, eu meio desencantei um pouco com a área da contabilidade, porque a gente estuda, não desmerecendo outras áreas, outras funções, mas a gente estuda porque a gente quer viver bem, porque a gente quer ganhar bem, né? E eu falava assim: puxa vida, né? Eu estudei e as pessoas querem me pagar o salário de alguém que trabalha, né, numa casa, de alguém que trabalha fazendo qualquer outra atividade, que não tenha formação. Eu comecei a me questionar. Falei: pra que eu estudei então, né? E aí acabei me desencantando um pouco com isso. Mas super valorizo, viu, gente, toda essa profissão, porque na minha igreja o que mais tem é essas mulheres guerreiras, porque eu vou falar, viu, trabalhar com faxina pra mulher guerreira, não é pra qualquer um não, viu? Você acha que você consegue, não dá conta não. E elas vão à luta mesmo. Então eu me desencantei um pouco, né? E aí acabei ficando em casa, e o período que eu fiquei em casa foi onde eu decidi tentar ter o meu príncipe, meu herdeiro, né? O Joaquim é uma gracinha, gente. Ele é uma benção. Mas foi um período desafiador, viu? Eu ainda tenho algumas perguntas. Já temos 48 minutos de programa, mas ainda tenho algumas coisas para falar. Quero saudar aqui a Érica Dias. Érica, um abraço, Deus abençoe. O pastor André colocou aqui um glória a Deus, né, contando sobre o testemunho da Bispa Dayana. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu fiz para a Bispa Suelen, minha prima. Você é mãe, esposa e bispa. Qual dos três dá mais trabalho? Sem dúvida ser mãe. Sem dúvida ser mãe. Eu acho que independente de qualquer coisa, porque o ministério ele é algo que vem acrescentar na sua vida. Exato. Né? Mas normalmente você sempre começa, no meu caso, tá? Eu comecei a vida ministerial, responsabilidade mesmo, depois, né? Mas mãe sempre foi muito desafiador, porque você tem a responsabilidade sobre pessoas, o futuro dessas pessoinhas depende de você. E eu ainda ministrava isso ontem no culto da família, né? A palavra foi direcionada para a família, porque às vezes a gente se disponibiliza tanto para outras coisas e a nossa casa acaba ficando de lado. Verdade. No meu caso, sempre foi o contrário. Eu sempre deixei a minha casa em primeiro lugar. Então, eu amo a obra do Senhor, eu amo o que eu faço, mas com certeza o maior desafio é ser mãe. É ser mãe, é dar atenção, é dar o carinho, é estar ali, ainda mais agora nesse período que você tem que ser professora. Então agora você tem que ser professora, psicóloga, você tem que ser tudo. Tem que ser tudo. Dentro de casa, né?
Mas assim, eu acredito que ser mãe É o mais difícil. É sim. Bom, vamos. Eu estava ansioso para fazer essa pergunta. Já até imagino. Eu não sei se todos que estão aqui na live já sabem, mas ano passado, Eita. Bispa Dayana esteve participando do MasterChef. Ó, o Dudu já até comemorou ali atrás. Esteve participando do MasterChef e ganhou uma das seletivas, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência de conhecer o Jacan, a Paola, o Henrique, tá? E Ana Paula Padrão. Ana Paula Padrão, jornalista, ó, Top. muitos anos. Como que foi a experiência de conhecer essas pessoas? Não de ficar famosa, né? Até porque depois teve a grande final, Sim, né? sim, No final do ano de 2020. Isso. E reuniu todo mundo. Mas como foi a experiência de conhecer essas pessoas que estão sempre na mídia, de cozinhar para essas pessoas? E só para nós aqui, o pai da Bispa Dayana cozinhava demais. Então esses caras nem... Deixa pra lá, vai. Conta um pouquinho, vai. Então, eu acabei de dizer para você que eu tinha ficado desencantada com a área da contabilidade, né? Até então, estava em busca de cursos, eu queria fazer outra faculdade, eu queria estudar de novo. Aí comecei, né? Falei, bom, já fiz contabilidade, então eu vou fazer administração, ou eu vou fazer finanças, alguma coisa, mas nada. Nesse sentido. Nada me encontrava, nada me encantava. Quando você começa a ler a sinopse, o conteúdo do negócio, você fala, não tem nada a ver comigo, não quero mais isso. Não me encantava, não enchia meu coração. E desde quando eu saí desse emprego mesmo, do seu Álvaro, que foi o maior período que eu fiquei, eu trabalhei mais em 2 lugares, inclusive antes da pandemia, o ano passado eu estava trabalhando, uma semana antes de começar a pandemia, eles me dispensaram, e aí logo uma semana depois veio a pandemia. Fechou tudo, né? Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Dentro de casa, né? Com o meu marido, que já estava desempregado também, mais os 3 filhos, varão, a cabeça vai Meu Deus. longe. E quando eu pensei isso, acho que passou alguns cultos, Deus usou alguém para falar comigo bem nesse sentido. Olha, não te preocupes, porque estou eu fazendo um rebuliço, aquelas coisas que você sabe que é só mistério. É mistério. E eu falei, tá bom, Senhor, o Senhor está falando que vai fazer, então vai fazer. E a gente, como dona de casa, sempre tem muitos sonhos, né? E quando eu mudei para essa casa onde eu tô, é alugada, mas quando eu mudei para lá, eu mudei sem nada, porque eu estava num apartamento, o apartamento tinha tudo embutido. Então, quando eu saí de lá e fui para essa casa, não tinha nada. Enfim, aí em casa, nesse período, eu acompanho muito as redes sociais, né? Eu mexo muito. E aí tava mexendo ali no Insta e tal, passando uma coisa, outra, e sempre vi os anúncios do Master, falando assim, se inscreva, ainda dá tempo, se inscreva, ainda dá tempo. Falei, mas que tanto que se inscreva, ainda dá tempo, que não acaba nunca essa inscrição, né? Não acaba nunca essa inscrição, se inscreva que ainda dá tempo, se inscreva que... Isso foi uns 3 meses, por quê? O formato ia ser original, mas quando quando aconteceu essa questão da pandemia, então eles tiveram que mudar todo o formato do programa. Eu acompanho o MasterChef desde a primeira edição, desde o primeiro episódio, né? Inclusive, não perdia nenhum. E aí eu falei, caramba, mas que tanto que se inscreva, né? Eu falei, eu vou tentar me inscrever então nesse negócio, enfim, mas nunca dava certo. Aí um dia, eu sou apaixonada por peixe, né? E detalhe, viu, gente? Nunca fui apaixonada por cozinhar. Isso é um detalhe, porque eu sempre trabalhei fora. Então, eu nunca consegui fazer aquela coisa de todo dia, né? Não tinha tempo. Sempre trabalhei fora estudando, então não tinha como. E cuidando de filho também, então a gente fazia o trivial, arroz, feijão, macarrão e tá tudo certo. Mas aí, o que eu fiz? Falei, vou fazer um peixe legalzinho hoje? Vou fazer assim mesmo, varão. Tava com uma camiseta do Brasil, tava despenteada, gripada, sem uma gota de maquiagem, e tinha que fazer um vídeo ainda, colocar no YouTube. E eu deixei esse vídeo lá, viu, gente? É o único vídeo que tá no meu canal, que eu tenho no meu canal há muito tempo. Eu tirei todos que estavam lá, porque eu não queria mais. Aí eu deixei esse vídeo lá. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, vocês vão dar risada.
tinha uma sacolinha, não conta pra ninguém, tinha uma sacolinha de lixo aberta no chão, assim. Eu falei, meu Deus, mas totalmente sem noção. Uhum. E minha filha, Ana Luísa, ela é toda assim, que nem você acha que ela vai fazer jornalismo. Porque o sonho dela é ser Pode youtuber, fazer. entrevistar, não sei o que e tal. E Dá ela, trabalho, mas vale a E pena. ela, mãe, faz um vídeo comigo todo dia. Eu, não, filha, não sei o quê. E ela insistindo, eu falei, filha, vamos fazer um vídeo hoje? Ela falou, sério? Eu falei, é. Enfim, aí fui, preparei o peixe e tal, tirei foto, não sei o quê, fiz uma traíra, ficou top, varão. Ela, pensa. Interessante. Quem gosta de pescar aí sabe que esse peixe é muito bom. E aí eu fiz a receita, preenchi tudo de qualquer jeito, que eles fazem várias perguntas. Formulário, né? Formulário gigantesco, que eu não tenho paciência para preencher. Preenchi de qualquer jeito, coloquei as respostas lá mais ou menos, enfim. Deixei de preencher um monte de coisa e mandei. Aí quando eu tô mexendo assim, pá, falei, meu Deus. Porque meu Instagram era fechado, né? Aí eu vi assim, uma solicitação. Falei, o que será, né? Não conheço. Lembro até hoje o nome dela, Andréia. Um beijo, um abraço, viu? Andréia Estevam. Aí eu olhei e fiz assim. Ela era do backstage lá, né? Do casting do pessoal. Uhum. Aí eu entrei no perfil pra saber quem era. Aí tava assim, casting Endemol Shine. Eu, nossa, que estranho. O que essa menina quer comigo, né? Aí eu falei, tudo bem. Mas não sabia do que era. Aí quando eu abri, Casting Masterchef, eu falei, caramba, mas que negócio que é esse, né? Enfim, aí aceitei. Varão, aceitei ela, 5 minutos ela começou a falar comigo. Eu falei, não é possível um negócio desse. Mentira, deve estar me enganando. Tem esses truques aí, né? Nesse negócio. Eu faria a mesma coisa. Eu acho que estão me trollando. Exatamente, eu falei, não. Eu acho que é pegadinha. Eu falei, para com isso, nunca quis negócio tão rápido. Eu acabei de fazer um negócio e já tá me procurando. Enfim, aí ela falou, oi, Daiana, tudo bem? Eu sou aqui do casting do programa Masterchef e tal, gostaria de bater um papo com você. Eu, fingindo naturalidade. Tudo bem? Eu falei tudo e tal, fiz algumas perguntas. E, enfim, passei por várias coisas. Por várias seletivas. Seletiva não. Conversei com psicólogo, conversei com produtor, fiz o teste online em casa, né? Fiz uma preparação, fiz um tabule em casa, então passei por várias coisinhas ali que precisava, e por fim aquele teste abençoado do Covid, né? Porque aquele trem Você fez aquele do cotonete. Pelo amor de Deus, aquilo lá é pra acabar qualquer um. Nossa. Se você não morre de Covid, você quase morre com cotonete. Você quase morre com cotonete, quem já fez sabe, aquilo vai lá dentro, enfim. Aí por último fiz isso, né? Isso foi mais ou menos em agosto do ano passado. Julho do ano passado, porque a gravação foi no comecinho de agosto. Legal. E aí foi o mês inteiro de julho. Eu falei, não, isso daí não vai dar mais nada, já chega, fala com um, fala com outro, entrevista. E nada. Então chega naquele ponto que você fala, já era esse negócio, não vai dar certo não. Aí o Elias sempre o contrário, você vai ver. Você vai parar lá nesse negócio, eu quero só ver o que você vai fazer. Dito e feito. E eu falei que nada. Enfim, aí eu me lembro até hoje, recebi uma ligação, e a ligação aparece, né, assim, aparece Rede Bandeirantes, né, me gelou já, falei pronto, porque tava só esperando o resultado do teste do COVID, né, falei pronto, já tô com Covid, não vou participar, olha como, pra quem não queria, agora já tava, eu falei, olha como que a gente é, né, enfim, ela falou, Daiana, eu tenho 2 notícias, qual que você quer primeiro? A boa ou a ruim? Aí eu falei pra ela, pronto, já acabou tudo, né? Acabou tudo. Ela falou, não, brincadeirinha, eu quero dizer pra você que seu teste do Covid deu negativo, você está aprovadíssima e daqui 3 dias a gente já tem as gravações marcadas e não deu nem tempo de pensar, né? Nossa. Aí Meu vai, Deus. não se preocupa que vai um motorista te buscar aí na sua casa, na porta da sua casa, varão, tava me sentindo... Outro patamar. Meu Deus do céu. Outro patamar. Enfim, a gente realiza aquele sonho de criança, né? De conhecer a televisão, Conhecer a de saber televisão. como que é do outro lado e tudo mais, né? Você sabe, né? Telepronto, essas coisas. PP. Sim. E, enfim, aí chegamos lá. Pra quem tem curiosidade, fomos recebidos muito bem. A Rede Bandeirantes é uma empresa... Eu já conhecia a Rede Bandeirantes. Minha tia trabalhou lá por mais de 30 anos. Inclusive, um beijo, tia Cris. E a gente chegou lá, o pessoal muito receptivo, o pessoal do casting, meu Deus do céu. Eles que merecem o prêmio. Cuidou da gente muito bem, nos alimentaram muito bem. Marmitinha, o que você quer comer? O que você quer beber? Camarim e tal. Mano, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Aí você passa aqui, camarim,
Henrique Fogaça. Aí eu falo, meu Deus, o homem tá aí dentro. Rapaz, mas você não pode Parece falar mentira, com... A gente né? não podia falar com ninguém até por conta do negócio da pandemia também, que tava bem no auge, né? Tava bem no auge. Aí, Jacan, Paola, eu falei, meu Deus, tô do lado dos caras, será que é verdade? E aquela coisa, né, que você só vê na televisão, enfim. Aí a gente sobe pra um lugar onde é um cantinho reservado, que é uma cozinha exatamente como aquelas que tem lá no programa. Gravações, sim. Porque daí eles explicam pra gente onde fica cada coisa, onde fica cada utensílio, como que funciona o mercado. A gente não vai no mercado, mas eles explicam mais ou menos, dão um mapinha de mais ou menos como funciona o mercado e tudo mais, pra você não chegar lá. Porque olha o meu pensamento, eu só sei cozinhar na cozinha de casa. Eu não sei onde fica nada, como que eu vou achar as coisas? Quem é dona de casa sabe disso, vocês podem concordar comigo, né? Se a nossa colher de pau não tiver no lugar, entendeu? Meu negócio de passar o café não tiver no lugar, não dá certo, Não dá certo. Então a minha preocupação era essa. Então a gente chegou lá, o chefe explica pra gente como funcionam as coisas na cozinha, enfim. E aí a gente vai... Foram 2 dias de gravação, tá? Então a gente gravou o primeiro dia, primeira prova. Feijoada vegetariana, eu nunca sabia o que era aquilo na minha vida. Mas a sensação de ver os chefes pela primeira vez é extraordinária. É extraordinário, né? Aí eu vou te falar um porém. Ali acendeu uma luzinha. Ali acendeu um algo. Porque, como você já disse, meu pai sempre foi cozinheiro, chefe, minha avó também. Eu falei, gente, será que eu sempre cozinhei na vida e não sabia, né? Fiquei pensando e tal. Mas uma coisa é ter os amigos provar a tua comida, outra coisa é algum chefe... pessoas que trabalham com isso. Falar que sua comida é boa, daí verdade. já é outra coisa. Então, tem muita coisa que corta, né? Tem uns cortes e tudo mais. Como que fala mesmo? A edição do programa, né? Mas a maioria que passa... Tudo que passa ali é verdade mesmo, não tem coisas escondidas lá atrás, nada. É tudo ali daquele jeito. Não tem assim, aí vamos tentar primeiro para depois ver se dá certo, não. É na bucha mesmo. Chegou ali, viu o que é, você vai ter que cozinhar e acabou. Então foi uma surpresa, peguei um prato que era daquela dupla Ana Vitória, fiz a feijoada vegetariana, limpando os cantinhos do prato, que você sabe que ele gostava que limpava, né? Enfim, passei na primeira e depois no outro dia a gente gravava a segunda parte do programa. Então, aquela parte do programa que entregaram o troféu pra você... Foi no segundo dia. Foi o outro dia de gravação. Isso, no segundo dia de gravação. Porque é muito tempo, né? É muito tempo. Além disso, você tem que fazer as gravações As gravações dos trechos, né? Dos trailers, né? Os trechinhos que passa ali no meio do programa. A gente grava tudo depois. Então, assim, pensa, eu saí de casa... Ah, tá. Então, você, tipo assim, grava-se aquilo lá depois da prova. Depois da prova. Nossa, então é bem cansativo Então, você mesmo. pensa, você chega lá 8 horas da manhã, eu fui chegar em casa 15 para meia-noite. Meu Deus do céu. No primeiro dia. É que a gente assiste, acha que é simples, né? E não é. Eu falei, não quero esse negócio de televisão pra mim, não. Sangue de Jesus. É mais fácil ficar, ficar na igreja, na vigília. Nós já tá acostumado. Cansa. O pessoal da câmera, você vê o pessoal da câmera assim, sabe? Dormindo, quase cochilando. Cansado. Enfim, eles são guerreiros mesmo. Não sei se você sabe disso, né? Quem fica por trás trabalha pra caramba. Quem trabalha por detrás das câmeras, nos bastidores de programa assim, trabalha até mais dos caras que estão na frente das câmeras. A pastora Lília colocou aqui, foi muito emocionante, até para a gente que estava assistindo. Eu, inclusive, assisti na casa do pastor André. Lembra, André? E olha... Eu assisti lá na casa dele e aí passou as imagens do seu pai, foi muito interessante. Para quem eu tive a oportunidade de crescer... Você comeu a comida dele também. Comi a comida dele, enfim, ele me chamava de mata-mata. Mata-mata. Então, assim, foi muito bacana ver a homenagem que fizeram pro Bispo Carlos. E acho que isso acrescentou ainda um ponto positivo ainda maior na sua vitória. Porque até quando eu cheguei lá, pra mim era tudo diversão, entende? Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, eu não sei fazer nada. Sabe quando apaga todas as coisas da sua cabeça? Eu falei, gente, eu cozinho em casa, eu nunca fiz comida. Como que eu vou cozinhar pra esse povo? Eu tenho uma grande dificuldade com empratamento, né? E aí eu falei, tá, mas eu vou cozinhar igual eu cozinho em casa. Se as pessoas falam que a comida é gostosa, pelo menos eu não vou sair. A minha intenção era não sair de lá esculachada, varão. Eu falei, eu não quero sair de lá com todo mundo lembrando de mim. E você saiu de lá com o troféu. Aí eu voltei no dia seguinte. Quando eu voltei no dia seguinte, que aconteceu aquela questão lá e tal, dos 15 minutos e não sei o quê, eu falei, tudo acabado pra mim, né? Eu quase amaldiçoei aquela moça.
Tadinha, não faz isso não. Queria falar nada não, mas na hora que eu já... O que aconteceu? Foi pro intervalo e eu voltei, porque eu tava na casa do pastor André, e eu voltei pra casa pra assistir em casa com a minha mãe. Mãe, a senhora tá aqui na live, a senhora vai falar. Na hora que ela falou assim, a Ana Paula Padrão falou, você vai precisar tirar 5 de um, 10 de outro e 15 de outro. Aí ela pegou e falou, não, 5 vou tirar desse, 10 vou tirar desse. 15 vou tirar da Ana. Ai, que raiva não, que e deu assim, né? nessa hora. E assim, né? Eu vou tirar dela porque ela tem tempero de mãe. Eu fiz, né? Tempero de mãe? Então, se Tudo for bem, assim, né? eu vou cadastrar a minha mãe A no sua, Masterchef, com certeza. que a minha mãe cozinha demais. Cozinha, vai, bispa, que eu vou torcer pela senhora lá, viu? Pode se inscrever. E o que passou, assim, porque você fez uma receita teoricamente simples. Sim. E o que passou na hora que você começou a pegar o prato, os ingredientes, vou fazer o quê? E eu acho que a gente tem que levar as nossas experiências por onde a gente for. Porque o que acontece? Não ia adiantar nada eu querer inventar alguma coisa que eu não soubesse fazer. Porque, principalmente por conta do tempo. Exatamente. O que você faz em 45 minutos na sua casa? Nem o feijão você cozinha. Aí se você tiver aquela panela de pressão do Masterchef, você cozinha. Aí você faz. Aí você cozinha. Irmãs, que panela de pressão que é aquela? Meu Deus, maridos, comprem pra elas. Custa R$600 a panela de pressão. Viu? 700, 600, 700 reais você compra ela. Enfim, a gente chegou no dia seguinte pra gravar. Eu estava querendo ficar um pouco ansiosa, nervosinha. Mas aí eu falei, bom, que nem eu fiquei ontem, eu vou ficar hoje. E o que adianta se descontrolar, né? Então, trouxe à memória uma comida que meu pai fazia, sempre fez, né? Que nem eu falei lá. Ele trabalhava no bar, fazia caldos e tudo mais. Eu falei, então, primeiro que era pra fazer comida de boteco. Nunca fui no boteco, nunca comi no boteco, não sei o que serve no boteco. Você não podia falar pra eles assim, ô Jacan, eu sou crente, não frequento esse lugar. Mas não podia, né? Você sabe que uma coisa interessante acontecia ali nos bastidores? Que todo mundo olhava pra mim e falava, nossa, você tem uma cara de paz, uma cara de calma. Eu falei, Ninguém perguntou lá no backstage, ninguém da produção perguntou se você era crente, nada? Não, ninguém perguntou. E aí, mas aí é que tá uma coisa interessante, porque eu gosto de chegar nos lugares, tem uns crentes meio doidos, né? Eles já chegam falando, eu sou isso, fulano é aquilo. Eu gosto de chegar simples, A paisana. normal, se tranquilo. tiver que acontecer, se for pra acontecer, Naturalmente. enfim. E aí na prova, mas eu cantei na prova, você lembra, né? Fiquei ali bocejando. Ser Cristo comigo. É verdade. Enquanto eu tava esperando, porque eu queria ficar calma. Mas aqueles 15 minutos foi muito interessante. Porque eu Passou consegui rápido ou ficou... Parece que demora, Mas mas passou rápido. Aí eu fiquei assim, eu vou fazer isso, fazer aquilo, assim, primeiro. Foi muito bom, porque eu contei o tempo que eu ia gastar em cada coisa. Então, assim, não passou no programa, mas eu ainda terminei a prova faltando 6 minutos. Eu terminei antes que todo mundo. No corte da edição, eles cortam pra todo mundo terminar junto. Pra todo mundo terminar junto, pra Ana Paula Padrão fazer a contagem regressiva. Isso. 5, 4, né? Só que na hora que eu tava cantando, eu já tinha terminado a prova. Já tinha 6. Olha aí, ó, bastidores exclusivo aqui do VTS. Tem que puxar uma sardinha um pouco, Aê! né, gente? Exclusivo. 6 minutos e meio eu já tinha terminado a prova. Então já tava pronto. E ali ela fez uma pergunta, Daiana, você já terminou? Eu falei, já. Ela, você tem certeza? Você não esqueceu de nada? Aí vem aquela coisa, né? Deixa eu dar mais uma olhada. Mas tava tudo certinho, tudo pronto. Então consegui fazer a batatinha. Nunca tinha feito, varão. É uma coisa tão simples. Um monte de dona de casa deve ter feito já, mas eu não tinha feito. Então fiz a batatinha rapidinho. Fiz a cocada. Nunca fiz cocada na minha vida. E detalhe, não gosto de coco, tá? Fiz a cocada e o caldinho, que eu já sou afiada, então eu fiz mesmo do jeito que eu faço em casa. Pastor André, pode pegar uma dica do caldo aí com a Bispa Daiana aí, ó. Caldinho Masterchef, fazer uma chamada aí. Enfim, conforme foi acontecendo a prova, as avaliações que todo mundo viu, eu fui vendo que eu tinha uma chance. A cada prova, a cada avaliação que ia passando... E aquela hora que o Jacan foi lá no negócio, onde você estava cozinhando, e ele Daiana... Tá tudo Pelo bem. amor de... Eu quero coisa boa. Não quero 3 coisas ruins. Eu quero coisa boa. Eles fazem isso pra Exatamente. dar uma pressão mesmo, né?
Só que quem assiste Masterchef já sabe como as coisas funcionam. Eu falei, não, eu vim aqui pra fazer 3 coisas, eu vou fazer 3 coisas. Não... Você também não Na podia minha dar uma resposta pra ele, né? Não, na minha cabeça tava Tinha assim, que eu chegar vou... junto. Na minha cabeça tava assim, vou fazer 3 e acabou. E quem me conhece sabe que eu sou um pouco teimosa, né? Então eu gosto de fazer e mostrar o resultado. Mesmo dando errado, talvez, né? Poderia. Mesmo que pudesse. Mas aí que tava, eu sabia que ia dar certo. Pra mim, se pra mim ficasse bom, eu já tava feliz. Então aí eles foram fazendo as avaliações, enfim, o pessoal falou, eu não vi, eu fui ver depois que eu assisti, o cupom da menina caiu, né? Aí, Isso. viu, eu recebi tanta mensagem engraçada, eu tava orando e o pão dela caiu, eu falei, misericórdia, misericórdia. Eu não duvido não, eu não duvido não. Eu falei, misericórdia, por que você fez Não isso, podia, tadinha? não pode, coitado. Mas eu ri tanto com as mensagens depois, mas enfim, todo mundo fez coisas muito interessantes, a gente não pode provar, não podia provar por conta da pandemia, né? Você só podia provar o seu prato mesmo. E, enfim, quando chegou por último, Deus já tinha, olha que engraçado, Deus já tinha falado comigo, esse programa é seu. Por isso que eu tava chorando. Ai, olha os comentários. Nossa, meu Deus, alguém precisa falar que essa moça ela é muito depressiva. Ai, coitada, por que ela chora tanto? E não sei, porque tem muitos comentários positivos, mas sempre tem aqueles que o pessoal entra, nem conhece, nem sabe da sua vida e quer falar, né? Eu falei, inclusive esses dias mesmo eu tava respondendo todos os comentários do vídeo no YouTube, da última parte. E eu falava, não, gente, deixa eu explicar pra vocês. Meu pai era cozinheiro, eu revivi muitas memórias ali dentro. Eu imagino. Muitas Mas assim, memórias. muitas. Eu lembrei de eu dormindo nos buffets que ele ia fazer. Então, assim, muitas memórias. Então, quando eu terminei a prova, eu chorei. Não é por causa do programa, da coisa que eu tinha feito, nada. É por conta da memória A dele. lembrança veio muito forte, muito forte. Enfim, aí chegou o finalzinho ali, eles avaliaram. Aquela avaliação deles na sala, aquilo ali demora mesmo? Ou... Não, não demora não. É rápido? Sim, eles sentam ali, não é coisa de 3 minutos. E já volta? Sim, é ali na nossa frente mesmo. E aí fica todo mundo no seu... Ali mesmo. Ali mesmo, mas fica uma conversa tipo assim... E a gente tentando fazer assim, né? Porque assim, ó, pelo menos no local onde eu tava, eles estavam à direita aqui na salinha, né? Ali a sala tá aqui na mesinha. perto do mercado, né? Só que aqui tem uma TV enorme, que é onde os diretores ficam e tudo mais. E a câmera da conversa tava naquela TV. E aí eu tentei olhar pra TV pra tentar ler o lábio, aí eu vi a diretora assim, fecha a TV, não sei o que. E aí eles fecharam a TV. Mas eu tive a impressão de que realmente eu poderia ganhar. Ter ganhado, sim. E assim, Ana Paula, gente finíssima, muito educada. Bem centrada. Severa, a gente pode dizer assim. Sim, talvez. Pra manter a ordem ali, a organização. E de todos, todo mundo fala que acha que o Jacão é o mais terrível, né? Mas não é. A mais difícil é a Paola. É a Paola. Não porque é mulher, mas por conta dos critérios de avaliação, né? O Fogaça, então, gente finíssima. Eu falei, mesmo que se ele desse um grito comigo, tava tudo bem. Tava tudo certo. Porque eu já ia me sentir, assim, honrada de receber um grito, né? Mas eles são gente finíssimas, maravilhosos. Deram dicas muito importantes pra nós ali. E aí, a avaliação final, né, não tem como, né? Foi uma alegria muito grande. Meu Deus, você sabia que você tinha... A gente tava assistindo, foi... Era 1 hora de prova, te tiraram 15 minutos e você conseguiu terminar a prova 6 minutos. Então, ou seja, eu fiz a prova em 39 minutos. E aí eu falei, meu Deus, por que eu não cozinho tão rápido assim na minha casa? Né? Alguma coisa Demora tá errada. tanto, pelo amor de Deus. Alguma coisa tá errada. Enfim, aí eu recebi aquelas palavras ali, foi só gratidão. Sou muito grata ao programa, né? Então ali eu recebi um prêmio de R$5.000. Teve mais R$5.000 para você abençoar uma instituição de caridade, né? Que aí era o programa mesmo que se responsabilizava em entregar. Ganhei uma bolsa 100% integral na faculdade. Inclusive, eu já estou estudando. Aí, ó. Olha como que Deus é perfeito. Estudar administração ou outra coisa assim. Olha aí. Daqui 2 anos, se Deus quiser, futura gastróloga. Olha viu? Aí. Top, hein? Top. Ganhei uma bolsa 100% integral na faculdade. Ganhei mais... a gente ganhava aquele forno do Master. Sabe aquele forno que tem lá? Um forno, sim. Aquele forno custa R$11.000. Uau. Aí eu falei, o que eu vou fazer com um forno de R$11.000 na minha casa? Enfim, Deus fez um negócio tão doido, varão. Consegui pegar um fogão, uma geladeira, uma máquina. De uma vez. Tudo de uma vez.
Pensa numa geladeira top, aquela É o sonho de qualquer dona de aquela que casa. tem 2 portas, que abre varão em cima e o freezer é embaixo. É essa. Meu Vai lá em pai casa que agora eterno. não vai faltar gelo pra colocar no refrigerante. O convite já está Ó, aceito. Ó a pessoa mexendo nos botãozinhos da geladeira. Enfim, ganhei a geladeira, a máquina, o fogão da Brastemp, ganhei mais um jogo de panela da Tramontina. Que E, legal. varão, eu já perdi as contas de quantas coisas que eu ganhei. Depois teve algumas parcerias também, de algumas empresas que enviaram algumas coisas pra mim. Aí tem gente que fala assim, não, mas você tem que investir no seu Insta, você tem que investir no seu quê, pra você ter um alcance não sei das quantas. Eu falei, ih, gente, eu não quero Esquece depender isso disso aí. não. Isso daí, se tiver que acontecer, vai acontecer. Meu foco não é esse, não é o meu objetivo. E olha o que Deus fez nessa volta toda pra eu conseguir minha bolsa na faculdade 100%. Eu não pago um centavo. 100%. O curso vale mais de 60 mil reais. Meu pai eterno. Gastronomia não é um curso barato. Eu poderia escolher qualquer curso da faculdade, menos medicina, medicina veterinária e odontologia. De restante, eu poderia escolher qualquer curso. E eu olhei, fui parar na gastronomia. Falei, nem que nos meus melhores sonhos eu ia imaginar. Deus faz tudo perfeito. E ainda assim eu entrei lá falando, bom, eu vou começar e eu vou descobrir se realmente é cozinha que eu quero fazer. E tenho me encantado dia após dia com as aulas, com as práticas e tudo mais. Você ganhou bastante seguidor no Instagram? Ganhei um pouquinho sim, viu? Eu tinha, 800, agora eu tenho 520. Não, ganhou bastante. Deu. Ganhou bastante, porque muitos veículos aqui de imprensa aqui da região fizeram matéria com você. Sim, fez. Falando da sua conquista, né? Enfim. Tem algumas pessoas também que procuram pra perguntar da história. Tem muita gente que falou, olha, pelo seu jeito eu percebi que você é crente, que Deus te abençoe, não sei o quê. Isso daí eu já ganhei. Isso aí é o que faz a diferença. Pra mim foi a maior vitória. Bom, estamos chegando ao final do programa, infelizmente. Tava tão bom. Mas antes de acabar... Pode me chamar de novo, Com viu? certeza. Pra contar Você mais gostou? coisas. Ai, adorei. Maravilha. A Dani Amarante tá aqui. Dani, um Opa. beijo, Deus abençoe. Pastor Juvenal, Deus abençoe. A Larissa tá aqui. Larissa, um beijo pra você. Futuramente você vai estar aqui também. O André colocou aqui, hashtag Bispa Rosana no Masterchef. Eu apoio essa ideia. Com certeza, gente. Levanta a hashtag aí. A pastora Lília colocou aqui, foi ousada, hein? Falando da questão da Bispa Daiana no Masterchef. Rosângela Rodrigues está aqui, colocou aqui, pastora linda, falando da Bispa Daiana. Obrigada. Deixa eu ver o que mais está aqui. A Daiana colocou a paz, povo de Deus, paz, Dani, Deus abençoe, um abraço no Rodrigo. E a Dani que mandou um monte de coraçãozinho aqui. Um monte de coraçãozinho, Olha lá, A ela minha não mãe quer, não. colocou, não, kkk. Antes de encerrar o VTS de hoje, a gente tem aqui o quadro direto e objetivo. Vixe. Esse é estreito. Não, 20 perguntas. Eu vou fazer 20 perguntas. E você vai responder elas Ai, todas meu assim, Deus. Tá. papum, Tá. tá? Tá. Não são perguntas polêmicas, Tá. mas são perguntas que acho que vai ser interessante. Então vamos lá. Primeira pergunta, um filme. Caminho da Liberdade. Não conheço. É bom? Ele fala... Eu gosto de assistir muito os filmes que falam acerca do Holocausto, de Legal. Auschwitz, o extermínio dos judeus e tudo mais. Então é um filme muito forte. Inclusive, assistam, é muito interessante. Quem gosta de filme inteligente vai gostar. Um lugar que deseja visitar. O sonho da minha vida é conhecer o Texas. Verdade? Verdade. Por causa de filme. Eu sou apaixonada por filme, então... Texas. Texas. Última aglomeração antes da pandemia. Ai, meu Deus. Não lembro não, na igreja. Talvez na igreja, provavelmente. Com certeza. Tá. Um pastor referência. Sem dúvida, apóstolo Edivaldo, né? Foi meu pastor aí por 18 anos. Não tenho o que falar, né? Pra mim também. Hoje, meu esposo, Bispo Elias, Bispo né? Elias. Um sonho. Me formar. Me tornar gastróloga. Uma comida. Uma comida? Meu Deus. Eu gosto de comida asiática, comida japonesa. Eu gosto também. Muito sashimi. O pastor André, que está no backstage, não é fã, mas a minha mãe que está assistindo é fã.
Ô, Bispo, vamos marcar japonês. Comida por favor. japonesa é top, é top, é top. Só um conselho. É uma comida que você tem que aprender a gostar. Não é uma comida que você vai comer de primeira e vai gostar, não. Aí, ó, tá vendo? Viu? Na terceira vez que você comer, você já vai estar... É verdade, é verdade. Posso Eu vi. Vamos seguir. Vamos. Uma comida que você não come de jeito nenhum. Melancia. Verdade. Não posso nem com o cheiro. Nem o cheiro. Se sentir o cheiro, me dá ânsia. Meu Deus. Nem melancia, nem melão. Essa pergunta agora é boa. Louvor do momento. Coragem, Matheus Pereira. Matheus Pereira. Matheus Pereira. Não conheço. Livro. Ouve, você vai gostar. Vou gostar. Vou ouvir sim. Um livro. Posso cantar um pedacinho? Pode, canta. Por favor. Enquanto chora de glória, enquanto lutas me adore, pois é no meio dessa prova que eu venho e acalmo teu coração, seja deserto ou cova. Estou escrevendo a história, não queiras parar agora. Depois disso tudo, tu serás um campeão. Coragem, Matheus Pereira. Ouve, gente, é bom. Aplausos. Oh. O Ronaldo colocou aqui, adoro. Acho que ele tava falando da melancia. Acho. Não sei. Coloca aí, Ronaldo, por favor. Você tá falando da melancia ou da comida japonesa? Coloca aqui. O cabelo até levanta. Falou de melancia, o cabelo levanta. Coloca aqui. Um livro. Um livro, Bíblia. Essa foi a melhor resposta já dada aqui no BTS dessa pergunta. Porque é o único livro que me fez conseguir ler. Os outros... Bíblia. Uhum. A Priscila colocou aqui, lindo louvor. Verdade. O Ronaldo colocou aqui, comida japonesa. É nóis, Ronaldo. Comida japonesa é top. A próxima aglomeração pode ser comida japonesa. Pode ser comida japonesa. Pronto. Fechou. Essa aqui é interessante. Acho que pode conflitar com uma outra resposta que você deu antes. Então vamos ver. Uma meta a cumprir esse ano. Uma meta a cumprir esse ano. 2021. Não faltar nas aulas da faculdade. É uma boa meta. É uma meta. É uma meta. Sabe por quê? Porque eu moro em Jundiaí e a faculdade é em Santo Amaro. Meu pai eterno. E eu estudo de manhã. Você vai de carro ou você vai de trem? Trem. Meu Deus do céu. Nós é estudante raiz, filho. Caramba. É estudante raiz. 2 horas de trenzão pra ir, 2 horas pra voltar. Mas nós vai Bom, pelo menos é de manhã, né? De manhã. Manhã tranquilo. O que deseja, aqui é boa. O que deseja ser daqui 10 anos? Ter o meu restaurante. Isso honraria demais empresário. A imagem Nossa, do Bispo Carlos, hein? Mas eu só quero ter se for pra ser do jeito que eu quero. Se não for pra ser do jeito que eu quero, eu prefiro nem fazer. Mas seria muito bom. É. Uma pessoa que deseja conhecer pessoalmente. Nossa. Uma cantora americana que eu adoro muito. Por enquanto tá só nos meus sonhos. Quem sabe um dia, Deus, né? Prepara. Que é a Kierra Sheard. Interessante. Ela faz bastante feat com a Tasha Cobbs. Ouçam os louvores dela. A Tasha Cobbs é aquela que canta o Enche Me na versão inglês, viu, rapaziada? Canta demais, inclusive, tá? Tasha Cobbs. Próxima pergunta, seu lema. Meu lema? Verdade. Uau, verdade. Sempre. Pode ser a mais dura, mas que seja a verdade. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade? Essa pergunta é boa. O pessoal sempre se enrola para responder essa pergunta. Eu sou muito perfeccionista. Então isso me traz bastante problema. Porque eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito. Entendi. E agora, uma qualidade sua, a sua maior qualidade, que é um defeito. Nossa, que difícil. A minha qualidade, que é meu maior defeito. A sua maior qualidade, que é um defeito. A minha qualidade, que é um defeito. Isso, possa ser um defeito. Sei lá, sou chata pra caramba. Ser chata é qualidade? Não
não deixa de ser, né? Porque, puxa pra vida, algumas se coisas todo você tem mundo que ser fosse chato, é se verdade. todo mundo fosse legal, não ia ser bacana. Mas que pergunta difícil, É uma verdade. qualidade que pode ser um Um defeito. defeito, é isso. Meu Deus, ai, não sei responder, vou ficar devendo essa pra Tá você. bom, Nossa, tá. deixa essa chata aí por Tá. enquanto. Uma data que marcou sua vida. Quando meu pai morreu, Isso marca a gente. quando faleceu. Isso marca a gente. Vai viver. Ô, Varão, por enquanto, a gente começa assim, por enquanto, com os meses, né? É. Depois vão os anos. E no meu caso, como já se passaram quase 11 anos, né? Esse ano faz 11 anos, então é uma lembrança boa. Mas mesmo que você passe o ano inteiro sem lembrar, naquela data você se Naquela lembra. data você lembra. Você lembra. Verdade. É difícil. Time do coração? Salve o Corinthians! Ó, Aê! Uhul! com voz de pentecostal. O Campeão dos campeões! Eu acho que é a primeira pessoa. Com certeza, veementemente corintiana. A primeira pessoa, acho que o primeiro convidado que vem aqui e fala do. E você quer saber o que eu consegui? A maior proeza da vida. Quando eu casei com meu marido, ele era São Paulino. Hoje ele se converteu ao corintianismo. Pode colocar palmas aí, pastor Palmas. André. Palmas. Corintiano também. Palmas. Torce pro Corinthians. A última vez que eu estive no estádio, estive na Neoquímica Arena, foi com o pastor André e o Dudu. Aí sim, hein? Esse dia foi maravilhoso, só que o Corinthians não ganhou, infelizmente. Mas não tem problema, a gente sofre, né? Não. Sofre crente, sofre corintiano, sofre tudo. A fase não está boa agora. Mas ficará, eu Mas creio. ficará, eu eu profetizo, receba Eu Corinthians. creio, em nome de Jesus, eu creio nisso. O Ronaldo colocou aqui, vou sair. Não, fica aí, Ele Ronaldo. torce pro Fica Santos, aí, fica torce pro aí. Santos, meu Ó, mas parceiro. pensa pelo lado bom, Santista. Ronaldo. É preto e branco. Entendeu? É verdade, é verdade. Antepenúltima pergunta. Essa aqui é boa. Versículo favorito. Nossa, meu Um Deus. versículo que você tem uma predileção maior. Eu tenho uma dificuldade de gravar, tá? Vocês que são aí, mas Não, mas pode falar o texto, não tem problema. eu gosto muito de Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para todas as coisas. Eu procuro viver isso. Esse texto é maravilhoso. Penúltima pergunta. Programa favorito de TV. Eu gosto de programas. Esporte, né? Esse é o principal que eu já tinha falado. Você já tinha Mas falado programa mesmo, eu gosto de. Essas coisas de selva, de comer no mato, de. tipo Largados e Tá Pelados? passando agora no Limite, gosto de Largados e Pelados, No a gente Limite é bom assiste também. bastante. Eu gosto de programas que desafiam. Última pergunta, essa aqui é boa. Uma palavra que te define. Uma palavra que me define. Meu Deus. Tem 5 minutos? Não. Uma palavra que me define? Nossa, que difícil, meu Deus. Por que é tão difícil falar da gente? É fácil falar dos outros, né? O VTS está aqui para Da isso. gente? Nossa, uma palavra que me define. Transparência. Transparência. Eu posso te amar, você pode ser meu melhor amigo, mas se eu tiver que falar pra você, eu vou falar pra você. E quem é meu amigo sabe disso. Então, não acho que é uma palavra que me resume por completo. Transparência. Pastor André, palmas para a nossa convidada de hoje. Gente, acabou! Bispa Dayana. Lindo, foi incrível. O bate-papo rendeu demais. Prazer. Eu falo pouco, né? Não, mas eu gosto disso mesmo, porque com os convidados que têm passado por aqui, tem contado histórias, tem trazido relatos da sua vida. E para quem já conhece, fica mais fácil. Então foi um prazerzaço bater esse papo com você, receber você aqui mais uma vez. Prazer Sempre todo que meu. quiser, vamos marcar de novo pra você voltar, porque ficou bastante coisa sem falar. Ó, a gente podia marcar um negócio bom, né? Um dia, quando eu tiver quase pra me formar assim, né? Se Jesus não tiver voltado ainda, a gente marca um programa lá em casa. Pode Aí ser. a gente faz uma comidinha ao vivo. Interessante. Gostei Nunca dessa aconteceu ideia. isso no talk show do Vitorino, Não, né? é porque o programa é novo
Mas Então, eu gostei dessa ideia. aí fica difícil a gente trazer o fogão até aqui, mas aí é mais A pra frente gente levar pode ir até até lá. o fogão e comer. Fechou. E aí quem vai assistir só vai ficar sentindo o cheiro. Exato. Nem Nem o o cheiro, cheiro, só vai ver a fumaça. só vai ver a fumaça. Então, obrigado mais uma vez. Imagina, eu Deus que agradeço. abençoe. Desculpa qualquer coisa, Imagina. viu? Mandar um grande abraço para todo o pessoal da ICP Nova Vida. Amém. Fui muito bem recebido lá agora, em março. Estive pregando lá no culto de varões. Pregou, hein, gente? Meu Deus. Fui muito bem recebido lá por todos. Então vamos lá, deixa eu te entrevistar agora. Mentira. brincadeira. Muito obrigado a todos que passaram aqui pela live. Que Deus abençoe Tchau, gente, vocês. obrigada. Semana que vem estaremos de volta com mais um Victorino Talk Show, tá bom? Lembrando que no mês que vem, os convidados serão apenas pessoas aqui da casa por conta do aniversário da igreja. Oh, que bacana. 7 anos. No dia 14, acho que é dia 13 ou 14, no dia 14, a nossa diretoria estará aqui. Então vai estar Eita. eu, Bispa Dayana, Pastor André, Pastor Ju, Pastor Paulinho, Catiana, Lília. Vai dar, Que bênção. vai dar um negócio terrível nessa live, só com a diretoria. Só vai esperar manto e fogo puro. Vai ser um negócio terrível com a diretoria aqui na live. E como sempre, Pastor André, pode fechar com aquele boa noite clássico para fecharmos o programa de hoje. Escuta aí, escuta aí. Queria dizer só uma coisa. Só uma coisa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Deus abençoe vocês. Até semana Tchau, que vem gente. com mais um Victorino Talk Show. Deus Beijo no coração. abençoe.